você não é burro, você só não aprendeu a se organizar e estudar da maneira certa, por conta do método ridículo que te ensinaram, estudar por horas, videoaula, decorar conteúdo para prova. Você já sentiu de fato que aprendeu algo novo, ou só decorou por decorar? E não só isso, se lembrou daquilo que estudou depois de 2 semanas? Se não, saiba que aqueles que são mais inteligentes que você aprenderam na verdade. Absorver, que seria como manter o seu foco e absorver corretamente um determinado tema. Segundo, codificar, como transformar o aprendizado em um processo ativo. Terceiro, recuperar, como nunca mais se esquecer do que estudou. Cara, com isso aqui você vai se tornar um cara mais inteligente. Tipo, da sua sala, da sua escola, mano. Você vai ser elogiado por professores. Então fica até o final desse vídeo que eu vou te ensinar, cara. Vou te passar o método assim de graça, mano. E o problema nunca foi você, mas seu método de aprendizado falho. Se você consertar isso, você até, tipo, além de você tornar inteligente, você torna o aprendizado muito profundo, prático e melhor. Leonardo da Vinci não era um pintor, ele era um polímata. Dentre suas habilidades, ele tinha conhecimento em pintura, escultura, música, astronomia, geografia, física, química, astronomia, arquitetura, invenções. O cara era um gênio, tá? E não só apenas isso, mas ele era mestre. Ele dominava todas essas áreas que eu citei. A questão seria como que ele fez isso, cara? Ainda mais sem estar na época da internet, mano. Ele não conseguia obter conhecimento tão fácil igual hoje. Desde sua infância, seu hobby diário era sua curiosidade obsessiva. Por que os pássaros voam? Por que a água escorre? Como as plantas sobrevivem? Comece tendo uma curiosidade genuína de aprender as coisas, sem ter realmente um objetivo em si. E além disso, ele adotou 2 estilos de aprendizado, que o possibilitou criar invenções e pintar também obras-primas, né? Primeiro, solitude criativa. Ele afirmava que, quando o artista está sozinho, ele pertence inteiramente a si mesmo. Se estiver acompanhado, pertence apenas à metade dos seus pensamentos, porque as distrações bloqueavam o seu estado criativo e seu foco. Por isso ficava tão fácil ter ideias e criar suas obras. Segundo, alternância de projetos. Quando pintava uma obra, ele nunca ficava o tempo todo focado nela, mas transitava entre invenções, pinturas ou dissecar coisas, porque ele sabia que se ele conectasse os pontos e padrões escondidos em determinados temas, se tornaria mestre em tudo que fazia. Por causa da sua obsessão pela anatomia humana e pela física, ele pintou o sorriso de Mona Lisa. E já sabemos o que aconteceu depois disso, se tornou uma obra mundial, mano. Então, como montar o ambiente perfeito de estudos de acordo com a neurociência para você não ficar perdidão, mano, sem saber o que fazer de fato e você não ter seu foco perdido. Isso aqui vai doer, mas apenas depender da força de vontade não adianta, tá? Você vai recair no mesmo hábito de novo, que seria o de não estudar. E um estudo realizado em 2010 pela Universidade de Stanford mostrou que pessoas que pareciam disciplinadas apenas diminuíam o esforço até realizar suas tarefas. Exemplo, se imagine uma pessoa em uma sala branca a 4 paredes. Uma cadeira, uma mesa, um livro de um assunto que você gostaria de aprender e a iluminação perfeita. Mais nada. Sem celular, mais nada. O quão fácil seria se ler esse livro? Sem seu celular tocando a cada 5 segundos, cara. Agora imagina a mesma sala. Pilhas de roupa no canto ali, televisão ligada, cara, mesa de chocolate, mosquito mordendo suas pernas sem parar, cara, seu amigo te ligando sem parar. E nesse caso, o quão fácil seria ler esse livro? Lutar contra o seu ambiente é contraprodutivo. O problema é que não adianta nada saber como começar a estudar sem saber estudar da maneira certa. E também não se lembrar de nada depois. Então, por exemplo, assim, quando você for estudar, prepara o seu ambiente antes, 1 hora antes assim, de estudar, ou se de preferência até 1 dia antes de você começar a estudar. Porque não adianta, cara, o seu foco vai ser distraído, mano. Lembra que o Leonardo da Vinci falou? Ele falou assim, se você estiver acompanhado de alguém, você vai estar acompanhado na metade dos seus pensamentos. Mas não só isso, mas o ambiente também suga seus pensamentos, sabe? Também suga sua energia. Então, por favor, comece a organizar melhor, cara, pra você começar a estudar, mano. Não é um cara qualquer até seus 35 anos. Estudou, se formou, ele era um sociólogo alemão, mas sentia que era capaz demais. Até que ele desenvolveu um método que permitiu que ele pudesse lembrar de tudo que ele estudou, e não apenas isso, mas também conectar os pontos que ele aprendeu, igual o Da Vinci. E após isso, o cara escreveu mais de 14 mil páginas, 70 livros, 400 artigos, cara, 400 artigos. E nomeou o método como
Zettelkasten, e o estruturou nas 3 partes que eu disse no começo. Absorção, que seria como manter o foco e absorver corretamente um determinado tema. E o que seria isso? Primeiro, nunca estude mais de 90 minutos seguidos. Imagine sua atenção como se fosse uma janela. A cada minuto ela sobe um pouco. Após 1h30 ela se fecha. E para ser aberta, você precisa descansar por 20 minutos. Mas para fazer da maneira certa, não faça absolutamente nada. Utilize o tédio como um impulso mental. No Codificação, como transformar o aprendizado em um processo ativo. Após manter o foco, não adianta nada se a sessão de estudo for passiva, porque isso não geraria de fato fricção suficiente para o aprendizado. Precisa escrever notas atômicas. Toda vez que lê algo interessante, explique escrevendo com as suas próprias palavras o que você entendeu, e um papel desse formato aqui. E o segredo está em forçar a mente a trabalhar um pouco, para gerar um acesso fácil a esse insight. Exemplo, você atravessa todos os dias um caminho de lama, e a cada vez que você força os seus pés contra o terreno, fica mais fácil percorrer e acessar essa entrada. Terceiro, recuperação. Como nunca mais se esquecer do que estudou? Agora que você tem acesso rápido às informações, para não se esquecer delas a longo prazo e saber conectar diversos pontos, você precisa saber construir uma biblioteca pessoal. Para sempre que você precisar de algum insight, só ir lá, abrir a gaveta e acessar o caminho mental já criado pela absorção instantaneamente. Luhmann não pensava sozinho. Ele dizia que apenas acessava sua biblioteca pessoal e fazia conexões inesperadas entre vários pontos, entre diversos livros, cara, para assim poder escrever mais livros. Por exemplo, ao ler qualquer livro, cara, faça suas próprias notas atômicas sobre as principais ideias do livro. Escreva os temas relacionados, exemplo, filosofia, e as numerem como um A, um B, um C. Caso algumas notas tenham relações ou pontos em comuns, escreva no canto. Vê A7. Porém, como esse método foi utilizado antes da era da internet, seria melhor produzir isso no digital, porque seria mais eficiente do que empilhar, toneladas de fileiras de folhas em várias gavetas. Então, faça isso no Obsidian, como por exemplo. E esse é o método, cara, que vai te tornar, mais inteligente, cara, de qualquer outra pessoa aí do mundo inteiro. Então, me seguem por mais. Exemplo, ao ler qualquer livro, cara, faça suas próprias notas atômicas sobre as principais ideias do livro. Escreva os temas relacionados, exemplo, filosofia, e as numerem como um A, um B, um C. Caso algumas notas tenham relações ou pontos em comuns, escreva no canto. Vê A7. Porém, como esse método foi utilizado antes da era da internet, seria melhor produzir isso no digital, porque seria mais eficiente do que empilhar, toneladas de fileiras de folhas em várias gavetas. Então, faça isso no Obsidian, como por exemplo. E esse é o método, cara, que vai te tornar mais inteligente, cara, de qualquer outra pessoa aí do mundo inteiro.